O N8N possui uma enorme variedade de tipos de agente de inteligência artificial. E é muito legal que você conheça quais são esses tipos, porque eles podem influenciar muito no seu trabalho no dia a dia, já que a gente tem diferentes modelos, diferentes tipos que servem para diferentes funções e que cada um teria uma melhor função de acordo com o que você procura. E nesse vídeo eu quero te apresentar quais são esses modelos, quais são as funções deles, para que eles servem melhor, em quais casos vale a pena você aplicar aqueles modelos ali, porque isso é muito útil, porque você tem mais liberdade no seu dia a dia. Você consegue criar uma gama maior de soluções com inteligência artificial. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Evangelista, eu trabalho como arquiteto de IA, criando soluções de inteligência artificial para outras empresas. Já trabalhei com grandes nomes do mercado, como Bettina Rudolph, Ícaro de Carvalho e Henry Melin, e nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode fazer o melhor proveito dos agentes de IA do N8N. Então, sem mais enrolação, vem comigo aqui para minha tela para você já acompanhar. Então, nesse vídeo, a gente vai ver alguns agentes, tá bom? Como vocês podem ver aqui, a gente tem várias opções, eu foquei nos principais que a gente mais usa no dia a dia, que são mais essenciais para aplicações de inteligência artificial, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente tem o principal, que é o que todo mundo mais fala, mas que é só a pontinha do iceberg do N8N, que é o AI Agent, tá bom? O primeiro node que você pode encontrar aqui dentro, tá bom? Então você vem aqui para adicionar um node, vem AI, é o primeiro node aqui dentro, tá bom? Esse agente, ele é muito legal, tá, pessoal? Esse node, ele é muito útil, você pode fazer muita coisa com ele, você tem várias opções de ferramentas prontas e que você pode desenvolver aqui para ele, tá bom? Porém, eu diria que, cara, é só a ponta do iceberg. Ele é muito útil, você deve utilizar ele, mas é essencial que você conheça esses outros modelos que a gente vai mostrar, tá bom? No geral, ele é muito simples, tá? Se a gente abrir aqui ele, a gente vai ter algumas opções. A primeira, que é o User Message, ou seja, aquela mensagem ou do usuário ou do conteúdo que você quer tratar ao longo do seu fluxo. Então, vamos supor que você recebeu um e-mail que você quer analisar, você recebeu uma mensagem, recebeu algum conteúdo que você quer analisar, esse conteúdo você vai inserir aqui. Em seguida, a gente tem a parte de requerir um formato específico de saída. Nessa parte, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, tá bom? Vou fazer um vídeo só para isso, porque é algo muito útil e que tem alguns detalhes bem importantes, mas, basicamente, você consegue definir que o seu modelo vai te retornar um JSON que você pode ali pegar cada campo separado. Então, ao invés de ele retornar um texto corrido, você só consegue pegar ele por inteiro, você consegue falar para ele te retornar um JSON, como a gente tem aqui no nosso webhook. Ele vai retornar um formato desse tipo, ó, como a gente tem aqui, com literalmente um JSON, tá bom? Totalmente um JSON, com chaves, campos e tudo mais. E aí, o legal disso é que você pode pegar esses valores separadamente. É algo muito útil, eu recomendo que vocês testem, e inclusive, logo vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem a opção de Enable Fallback Model, ou seja, definir um modelo como fallback, tá bom? O que seria isso, pessoal? É, por exemplo, você ter aqui um modelo principal, que nesse caso é o Gemini, e se por acaso acontecer algum erro nesse modelo, seja qual erro que for, como por exemplo, o Gemini ficou inoperante, deu algum erro aqui na hora de você usar o Gemini ou algo do tipo, ele vem e aciona esse fallback model. Então, ou seja, ele vai usar um outro modelo aqui como segundo plano, caso o primeiro dê errado, tá bom? Muito bom, recomendo que vocês utilizem. E aqui, a gente tem as opções dentro do nosso fluxo. Então, se eu ver aqui em Add Option, a gente vai ter algumas opções. A primeira é o System Message, que é basicamente aquele prompt de sistema. É onde você coloca todas as suas instruções sobre como ele deve agir e o que ele deve fazer, tá bom? Essa parte você coloca aqui em System Message. E aqui embaixo, a gente tem também Max Iterations, ou seja, quantas interações ele pode fazer, ou seja, quantas chamadas de ferramenta ele pode fazer em uma vez só, tá bom? Nesse caso aqui, ele pode chamar no máximo 10 ferramentas, tá bom? 10 vezes uma ferramenta, ou, por exemplo, vamos supor que você tem 3 ferramentas. Ele vai poder executar ferramentas no máximo 10 vezes, que pode ser 4 vezes de uma, 3 de outra e 3 de outra, tá bom? Que aí dá o total de 10 interações, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem a opção de retornar passos intermediários, ou seja, se ele te chamar uma ferramenta, quando você habilita essa opção, ele vai retornar para você quais ferramentas ele chamou, o que ele mandou para essas ferramentas e qual foi o retorno que essas ferramentas deram para ele, tá bom? É bem legal, caso você tenha que fazer algum tratamento específico ao longo do seu fluxo, é um modelo bem interessante. Bom, próxima opção é para a gente passar automaticamente imagens binárias, tá bom? Ou seja, se você deixar isso aqui ativo, quer dizer que quando você colocar aqui um binário para o seu agente, ele vai conseguir interpretar automaticamente como um tipo binário, tá? Como um tipo de imagem, tá? Então ele vai automaticamente interpretar como se fosse uma imagem, tá bom? Se você deixar desativado, ele não vai interpretar de forma automática como uma imagem, ok? Essa opção aqui, pessoal, sendo bem honesto, eu nunca utilizei, é pouco comum a gente utilizar no dia a dia, mas, como eu gosto sempre de dizer, saibam que ela existe. Aqui a gente tem o Batch Processing, tá bom? Que é basicamente você conseguir fazer várias requisições de uma vez só. Então vamos supor que você tem aqui 100 itens passando pelo seu fluxo, você consegue, por exemplo, colocar para ele fazer 30 requisições de uma vez, 50 de uma vez só,
para que você consiga economizar tempo e rodar mais rápido o seu fluxo, tá bom? Aqui você consegue definir tanto o batch size, ou seja, quantos itens vão ser executados de uma vez só. E para você que não sabe quais seriam esses itens, seria esses daqui, ó. Tá vendo que aqui tem um item? Então, vamos supor que você tem 100 itens aqui no seu fluxo. Quer dizer que você tem 100 bloquinhos aqui que vão ser executados de maneira individual, tá bom? Ou seja, cada node que estiver no seu fluxo, ele vai ser executado de maneira individual. E nesse batch processing, você consegue definir que, por exemplo, se eu colocar aqui 10, vai ser executado 10 itens de uma vez só. Tá bom? Então, você consegue agilizar o funcionamento do seu fluxo, ok? E você consegue colocar aqui o delay between batches, que é, ou seja, é o tempo ali de espera entre uma batch e outra. Ou seja, vamos supor que tem... vamos usar aqui um número menor. A gente tem 20 itens, tá bom? E aqui você colocou o seu batch size como 10 itens. Ele vai processar esses 10 itens, e se eu colocar aqui, por exemplo, 5 segundos, ele vai esperar 5 segundos antes de processar os próximos 10 itens, tá? Ou seja, ele executa 10, espera 5 segundos e depois executa os outros 10, ok? Isso aqui é bem legal, principalmente quando você está utilizando ali, vamos supor, está fazendo análise de e-mail ou algo do tipo, está analisando vários itens de uma vez. Então isso aqui é bem legal para que você consiga até ter um controle de quantas requisições você faz, quanto, inclusive, você consiga tornar o seu fluxo mais ágil, ou seja, ele vai ter um tempo de resposta ali, um tempo de execução menor, tá bom? Pode fechar aqui. E a próxima opção é o Enable Streaming. O que é isso daqui, tá, pessoal? Vamos supor que você está usando um webhook, tá bom? E aí você pode fazer uma requisição para esse webhook e vir nele aqui, ó, e colocar o Respond como stream. Ou seja, isso aqui define que se eu fizer uma requisição pro N8N e aqui eu tiver um AI Agent, né, no final do meu fluxo, eu consigo receber a resposta desse agente token por token. O streaming é uma forma da gente receber requisições de modelos de inteligência artificial, a resposta delas, como token por token. Então vamos supor, eu vou abrir aqui o tokenizer da OpenAI, que vai ficar mais fácil de explicar. Vamos supor que o seu agente... Opa, olha só, será que bem agora na hora de mostrar para vocês? Ó, não, tá aqui, tá tudo certo. Achei que tinha caído o site, mas tranquilo. Vamos supor que o seu agente respondeu, oi, tudo bem? O que acontece? Quando a gente deixa o streaming ativado, ele vai retornar token por token da nossa mensagem. Então aqui, por exemplo, eu tenho meu oi, tudo bem? E aqui embaixo eu tenho cada token deles. Então eu tenho, por exemplo, 4 tokens nessa mensagem, sendo que o primeiro é o oi, depois eu tenho espaço tudo, espaço bem e a interrogação. Se eu deixar o streaming ativado, em vez de me retornar esse bloco de texto completo, ele vai me retornar oi, tudo bem? Na verdade, oi, tudo bem, interrogação. Sabe aquele efeito do ChatGPT que parece que ele está escrevendo palavra por palavra? É exatamente o que o streaming vai fazer, tá bom? Isso daqui a gente chama de streaming, ok? Então aqui a gente vai ter essa opção, é bem legal mesmo para quando você colocar ali alguma aplicação, por exemplo, em um site ou algo do tipo, que vai parecer de fato que o modelo está escrevendo, tá bom? Muita gente gosta disso daqui. Em seguida, no nosso AI Agent, a gente tem outras opções aqui fora, que primeiro é o Chat Model, tá bom? Então, por exemplo, aqui dentro a gente também tem várias opções, como, por exemplo, o número máximo de tokens que ele pode retornar para você. Você pode definir, por exemplo, ele vai me retornar no máximo 1000 tokens, que vai dar ali mais ou menos uns 3.000 e pouquinhos caracteres. Depois a gente tem o Top K e o Top P. Bom, geralmente a gente utiliza somente um deles, é bem raro a gente utilizar os dois, e basicamente eles vão dar aqui um controle para a gente em relação a quão determinístico vai ser o seu agente ou não. Basicamente essa vai ser a função do Top K e do Top P, de forma bem básica, ok? Depois a gente tem as Safety Settings, tá? Então a gente tem aqui algumas configurações de segurança dos modelos do Gemini. Nem todos os modelos têm essa opção. Se eu vier aqui, por exemplo, e remover e colocar um modelo da OpenAI, deixa eu só pegar aqui, eu vou ter algumas opções diferentes. Então se eu vier aqui em Options, ó, eu tenho Frequency Penalty, ou seja, eu posso penalizar a frequência com que uma palavra aparece. Eu tenho o número máximo de tokens, o formato de resposta, que pode ser texto ou JSON. Eu tenho, por exemplo, a temperatura, que também, digamos que define o quão criativo é ou não o seu modelo. O timeout, ou seja, quanto tempo eu posso esperar até ter uma resposta do meu modelo. Isso daqui é em milissegundos. Então, por exemplo, aqui tem 60.000. Eu posso definir que, se o meu modelo não me responder em 60 minutos, em 60 segundos, ou seja, 1 minuto, eu vou encerrar, vai dar um erro aqui e não vai continuar processando com esse modelo, tá bom? Em seguida, eu tenho o Max Retries, que é o máximo de vezes que pode tentar novamente fazer a requisição. E aqui eu tenho, por último, o Top P, que é a mesma coisa lá do Gemini. Então, cada modelo vai ter opções diferentes. Eu recomendo que vocês explorem essas opções para que você teste ali e veja o que vai funcionar melhor para a sua aplicação. Toda resposta em inteligência artificial depende, tá? Pelo menos a maioria. Não vou generalizar, mas a maioria das perguntas e a maioria da resposta para essas perguntas é que depende muito. Não dá para te dar uma resposta certeira e firme e falar, não, é isso, porque, cara, não é. Você tem que testar, você tem que descobrir por si próprio e entender qual que vai ser o melhor naquela aplicação. Cada aplicação vai ter uma maneira diferente de ser trabalhada. Em seguida, a gente tem a memória,
tá? Normalmente, a gente usa aqui o Postgres, que pode ser tanto um Postgres direto, né, o banco de dados Postgres, quanto o Supabase, que é o mais comum. Mas nós temos outras opções, como, por exemplo, o Redis, o Motorhead, o Chata ou Zata, como você preferir, e também o MongoDB, ok? No geral, a gente costuma utilizar mais o Postgres, e esse Simple Memory nunca recomendo que vocês utilizem, tá? Porque aqui ele vai utilizar a memória do seu N8N e não é o ideal. O legal é que você tenha algo separado, principalmente quando você vai escalar. Então é melhor que você tenha algo separado. E por último, eu quero mostrar aqui como ferramenta, porque é algo de inteligência artificial, o AI Agent. Ou seja, você consegue colocar como ferramenta para o seu agente um outro agente de inteligência artificial. Isso aqui é muito legal, é muito útil, só que eu já quis trazer dessa maneira porque muitas pessoas utilizam da maneira errada, tá? Eu vou tirar um print aqui, tá bom? E vou explicar como que funciona. Primeiro de tudo, a gente tem basicamente as mesmas configurações, tá? Então nem vou ficar entrando em cada um aqui, ok? Com diferença que aqui no Prompt User Message, você consegue colocar para que esse agente aqui defina o que ele vai perguntar para esse agente, o que ele vai pedir. Clicando aqui, você consegue definir que o seu agente tem que mandar alguma informação, alguma pergunta ou algo do tipo para esse modelo aqui. Basicamente a mesma coisa, funciona de um modo muito semelhante, mas eu quero explicar algo muito importante que pouca gente fala aqui dentro. Primeiro, pessoal, eu considero um erro gravíssimo colocar essa memória aqui. Nossa, Lucas, mas por que isso? Cara, não estou falando que em todos os casos vai ser um erro grave, tá? Mas na maioria deles vai ser por conta do que acontece. As pessoas, elas simplesmente colocam memória aqui porque elas veem que tem esse memory. Então eles vêm e colocam a memória. Tem um memory, vou colocar a memória aqui no agente, é isso, tá? Mas nem toda aplicação tem que ser dessa maneira, tá bom, pessoal? Por quê? O memory, como funciona aqui o nosso agente? Quando chega uma nova mensagem aqui, ele vem para o nosso AI Agent, né? Esse Node primeiro executa a memória, onde ele vai pegar ali, por exemplo, as 10 últimas 15 memórias, por exemplo, de acordo com o que você definir aqui dentro, ó. Então aqui, por exemplo, eu defini 5. Ele vai pegar as últimas 5 mensagens, tanto do agente quanto da pessoa. No total seria 10 mensagens. Então, basicamente, ele pegaria uma mensagem da pessoa, uma mensagem do agente. Tá bom? Sempre em duplas assim. E depois ele pega essas mensagens que estão na memória e trazem aqui para o nosso agente, levando as memórias, levando aqui o prompt da pessoa, a mensagem dele, e também aqui ele coloca o seu System Prompt, tá? Que a gente pode colocar como SP aqui, ok? Então, basicamente, acontece isso. Ele traz as memórias, traz o prompt da pessoa, a mensagem atual dela, e traz aqui o seu System Prompt. Mas qual que é a questão, pessoal? Vai executar aqui o seu agente, tá? Então ele executa uma vez, ele verifica, eu preciso chamar uma ferramenta? Ah, preciso. Se precisar, ele vem, faz uma requisição e chama a ferramenta. Se não precisar, ele vem e gera a resposta. Quando ele gera a resposta, primeiro ele traz isso daqui e salva no Postgres, ou seja, ele salva a mensagem do agente e da pessoa, e depois ele continua o seu fluxo, tá bom? Carregando ali aquela resposta. Só que qual que é a questão? Deixa eu voltar aqui para mostrar para você. Quando ele define que ele tem que usar esse modelo, ele vem e faz isso aqui, ó. Ele chama o modelo, aí o modelo vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o prompt, o system prompt, vai pegar tudo, vai pegar as memórias, vai passar para o modelo que deveria estar aqui, né? Mas não tem, tudo bem. Vamos imaginar aqui, ó. Vou pegar um círculozinho e fingir que aqui tem um modelo, tá bom? Fingir que aqui tem um modelo que já vai servir para o nosso caso. Beleza, ele traz as memórias para a gente, ele gera a resposta. Quando ele gera a resposta, ele salva essa resposta aqui, salva também essa mensagem que foi enviada aqui pelo agente principal e depois vai retornar essa informação, tá? Qual que é o problema, pessoal? A maioria das pessoas usa a mesma memória para esses dois agentes. Então aqui você vai salvar, primeiro, a mensagem da pessoa que ela mandou, a pergunta que o agente mandou para esse segundo agente aqui, tá bom? Terceiro, a resposta desse agente aqui de baixo. Então salva 3 coisas aqui já. E por último, ele vai salvar a resposta desse agente aqui, tá bom? Que normalmente vai ser algo muito semelhante com a resposta desse outro agente. Então percebe que você está salvando muita coisa que é inútil. Você poderia simplesmente não colocar essa memória e só colocar aqui como informação algo a mais que você precise, tá? Você não precisa colocar essa memória porque ela sempre vai salvar de forma automática a mensagem que vier aqui, tá bom? Então não recomendo que quando você estiver utilizando um AI Agent Tool, você coloque memória. A não ser que você esteja colocando de forma proposital, sabendo o que você está fazendo, tá? Se você não sabe, só está seguindo a manata, só está seguindo o que o pessoal fala, cara, pensa se esse agente aqui realmente precisa dessa memória, tá? Às vezes ele não precisa. Às vezes ele só precisa que esse agente aqui passe o contexto geral para ele e peça alguma informação ou peça que ele execute alguma coisa, ok? Então, ó, nem sempre você precisa colocar essa memória aqui, tá? Porque você salva muitas coisas. E aí, ó, você está salvando aqui, ó, tá salvando na sua memória. Só que, por exemplo, era para só ter essas 2 primeiras, tá? Mas aí você acaba colocando mais 2 aqui que não precisava. E aí você vai consumindo mais tokens e a sua aplicação vai ficando mais cara, tá bom? Então toma esse cuidado, porque isso aqui é muito importante e eu não vejo ninguém falando sobre isso, ok? Então, ó, tome cuidado com isso daqui. O que você pode fazer para deixar melhor é fazer com que nessa memória
a tabela que ela use seja uma tabela como essa daqui que eu já deixei aqui, ó. N8N, Chat Histories, Produtos, tá bom? Então você não coloca, por exemplo, a mesma que geralmente vem por padrão, que a gente costuma deixar, que é o N8N, Chat Histories, ok? Você coloca N8N, Chat Histories, Produtos. Vamos supor que se a gente aqui é sobre produtos, então você coloca esse produto aqui no final, underline produtos, que ele vai salvar em uma tabela separada, tá bom? E aí sempre que esse agente aqui chamar essa ferramenta, ele vai carregar somente a memória da última pesquisa do agente, tá bom? E vai salvar somente a resposta dele. E não vai ser consumido sempre por esse agente aqui, ok? Então você consegue economizar aí alguns tokens e ainda assim, pessoal, eu falo para você realmente precisa? Será mesmo que você precisa? Porque em alguns casos não precisa, tá bom? É uma coisa simples, mas que te faz economizar tokens e faz você economizar ainda mais dinheiro do seu cliente, tá bom? Já vi cliente cancelar aplicações porque ficou muito caro. Então, assim, mesmo estando tudo máximo otimizado, para o cliente, não dava para ele sustentar aquele preço ali que ele estava pagando na solução em tokens, tá? Então, saibam que você também precisa pensar nisso na hora de construir uma solução. Bom, expliquei aqui o AI Agent, agora os próximos serão bem mais rápidos. Eu vi aqui que esse daqui foi quase 20 minutos, mas os próximos serão bem mais tranquilos, tá bom? Porque eles, basicamente, são alguns modelos reduzidos ou com outros propósitos, além do AI Agent. Segundo lugar aqui, a gente tem o Basic LLM Chain, tá? Chain é basicamente corrente. Esse daqui é como se fosse uma conexão básica com um Large Language Model, ou seja, com um modelo de inteligência artificial. Nesse caso, ele tem um funcionamento um pouquinho diferente. Aqui a gente tem, primeiro, o nosso prompt, né? A gente pode definir a fonte dele. Nesse caso, define below, né? Que a gente coloca aqui a mensagem do usuário. A gente tem aqui também a opção de formato específico, de fallback model, batch processing, mas o importante é esse chat message aqui, onde você pode colocar tanto o seu prompt de sistema, quanto você pode colocar, por exemplo, alguma informação que a própria AI colocou, ou também alguma informação do usuário. Mas, aqui, geralmente, a gente usa só a de system, e as outras informações necessárias a gente coloca aqui em cima, tá? Então, contexto, histórico, algo do tipo. Tudo que você pode fazer com ele, você pode fazer com o AI Agent, tá? Ou seja, qualquer coisa que você faz com o LLM Chain, você consegue fazer com o agente de IA. Qual que é a diferença para eles? Primeiro, o LLM Chain é um pouco mais limitado, tá? Ele não tem função de memória e nem de ferramentas. Isso é um problema? Cara, particularmente, eu não considero, porque a aplicação dele é justamente para quando você não precisa disso. Mas, nas mesmas aplicações que você coloca o LLM Chain, você pode colocar esse AI Agent. Você vai perceber que alguns tutoriais aqui no canal, eu vou utilizar o LLM Chain como um modelo, uma fonte didática para você. Simplesmente por isso. Por quê? Eu vejo muita gente, no mesmo caso desse AI Agent Tool, tá? Com o agente como ferramenta. A pessoa vem, coloca um agente, e só porque ela colocou um agente, ela acha que ela tem que colocar memória, tem que colocar tool e tudo mais. Porque fica aqui, ó, vazio desse modo. Aí ela fala, putz, tem algo faltando no meu agente. E às vezes não é isso. Às vezes você pode ter aqui um agente sem tool e sem memória. Às vezes você pode ter só o modelo aqui para processar um texto, um e-mail, alguma coisa que você precisa para gerar algum conteúdo. Mas eu gosto de colocar o LLM Chain como um modelo didático para você entender que nem sempre você precisa de memória e de ferramenta, ok? Beleza, já entendemos aqui o LLM Chain. Em seguida, a gente tem o Information Extractor. Ele basicamente serve para você extrair informações de um texto. Então eu trouxe aqui esse texto para a gente, que para você que somos pessoas, ele é muito fácil da gente conseguir separar aqui alguns valores. E se a gente quisesse também separar no nosso fluxo, a gente poderia fazer isso encontrando aqui, por exemplo, o nome, o número e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, nome Lucas Evangelista. Aqui, eu conseguiria identificar qual que é o meu nome e qual que é o meu número. Mas no meu fluxo, eu não consigo pegar essas informações se elas chegarem assim para mim. Eu poderia fazer um tratamento, né, se sempre chegasse assim, mas não é esse caso aqui, tá bom? O que acontece? Esse Information Extractor, ele vem com uma solução para quando você tem um texto corrido com várias informações e você precisa dessas informações separadas. Porque o que a gente consegue colocar aqui são atributos. Então, por exemplo, posso vir aqui em adicionar um atributo e colocar o nome desse campo, que, por exemplo, aqui em cima eu tenho um número, para pegar o número da pessoa, e também a descrição dele. Então, qual que é essa informação, como que ela vem aqui no meu material, no meu conteúdo, tá bom? E aí eu tenho também o tipo, que eu posso colocar como booleano, como data, como número, como string, e o meu agente vai me retornar essas informações separadas. Então, se eu executar aqui, ó, percebe que aqui eu tenho um texto corrido, e aqui do outro lado eu tenho campos separados, com o nome e com o número, tá? Isso aqui é muito bom quando você tem, por exemplo, um currículo, e inclusive esse é um caso que eu construí aqui no canal, tá bom? A gente tem um curso gratuito, eu vou colocar aqui nos cards para você ver, a gente tem um curso gratuito com um tutorial de um analista de currículos, e lá a gente usa um Information Extractor para extrair qual que é o nome da pessoa, qual que é o número dela, porque a gente tinha só um texto corrido assim, e cada currículo é de uma maneira, né? Então, com isso, a gente conseguia extrair o nome, o número e também qual que era a vaga que a pessoa estava se aplicando. Tá? Então, a gente tinha um texto corrido e eu conseguia receber essas informações separadas. Tá? Isso aqui é bem legal, tá bom? Isso aqui facilita muito em algumas aplicações e é muito útil.
tá? Aqui a gente tem a opção de required, que é basicamente você definir se esse campo é requerido ou não, tá? O que significa? Se, por exemplo, o seu material, o seu conteúdo vier sem essa informação e o agente retornar vazio, se tiver sem ser requerido, tudo bem, vai continuar. Mas se for requerido, se precisar dessa informação, ele não vai continuar, tá bom? Ele define se a informação é obrigatória ou não. Aqui embaixo a gente tem outras opções, que é basicamente o System Prompt Template, ou seja, as instruções que o próprio N2N traz aqui. Normalmente eu não modifico, eu gosto de deixar isso daqui mesmo, ele funciona bem, tá bom? Eu gosto só de mudar aqui o nome, né? Colocar, no caso, os atributos com o nome e uma descrição, tá bom? Quando é algum caso que pode ser muito interpretativo, quando ele tem que analisar melhor, eu coloco uma descrição bem completa, explicando qual é aquela informação, como que ela costuma vir para mim e como que ele tem que me retornar, tá bom? Porque ele, inclusive, consegue já fazer a transformação. Então, por exemplo, o número de telefone sem DDDI, ele consegue adicionar o DDDI, que é basicamente o código do país, tá? Então, você consegue aqui exatamente pedir, por exemplo, o número da pessoa com DDDI separado ou sem traço, sem nada, só o número. Você consegue requerer isso daqui através somente da descrição, tá? Você não precisa mudar o prompt de comando. E por último, a gente tem um batch processing, que é basicamente aquilo lá que a gente já disse, de batch size, de processar junto e tudo mais, tá bom? Sem diferença. Perfeito. Vamos pro próximo. Em modelos aqui eu não vou ficar entrando toda vez, porque é o mesmo Node, tá, pessoal? Sempre com as mesmas opções, então nem tem necessidade. Em seguida, a gente tem o Question and Answer Chain, tá bom? Nosso próximo modelo aqui, que basicamente é um modelo de pergunta e resposta, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Aqui, lembrando que chain é corrente, tá? Então aqui é uma conexão de pergunta e resposta. O que acontece? Esse modelo aqui é ideal quando você quer literalmente só responder perguntas com aquele modelo, tá? Então ele vai, por exemplo, ele pode pensar aqui numa base de conhecimento, você tem várias opções, uma delas é um banco de dados vetorial, o mais comum, o mais conhecido assim para RAG, tá bom? E aqui esse modelo, basicamente, ele vai funcionar sempre perguntando. Então ele vai receber aqui um texto e ele sempre vai realizar aqui a pergunta, tá bom? Então ele sempre vai, por exemplo, ele recebe um texto, uma pergunta, ele sempre vai consultar essa base de conhecimento para responder, tá? Ele nunca vai responder sem consultar ela. No geral, o formato dele aqui dentro é muito semelhante, então mensagem do usuário, as propriedades é a mesma coisa, então o System Prompt, o Batch Processing, tá bom? Tudo mesmo, a diferença é que aqui ele tem esse Retriever, que é basicamente o retornador, tá bom? É o que retorna as informações para ele usar como base para gerar respostas, tá bom? Então aqui a gente tem o Vector Store Retriever, que eu posso limitar quantos chunks lá do meu RAG vai retornar. E aqui eu tenho o Simple Vector Store, que no caso uma base vetorial simples dentro do próprio N2N, tá bom? E aqui eu posso armazenar informações que são transformadas em images e o meu modelo aqui, ele consegue pesquisar essas informações pela semântica, ou seja, pelo sentido que elas carregam, tá bom? Esse agente aqui é bem simples, eu vou ser bem honesto, eu nunca utilizei ele, geralmente a gente costuma utilizar o RAG com o próprio AI Agent ou de outras maneiras específicas, mas no geral eu nunca cheguei a utilizar isso aqui. É legal que você saiba que tem, é uma opção, mas assim, é uma opção somente, tá, pessoal? Eu particularmente nunca usei, é um modelo que é bem interessante a proposta dele, mas é isso, é só um modelo, sabe? Ele é um pouquinho limitado, já que ele não tem aqui a questão das ferramentas. Se ele tivesse as ferramentas também, seria mais interessante, então talvez o pessoal utilizasse mais, mas como ele não tem, ele é um pouquinho limitado, e por isso que o pessoal utiliza mais aqui o AI Agent, tá bom? Então tudo, como eu disse, pessoal, o AI Agent é o principal, é o mais queridinho, porque, por exemplo, com o Question and Answer Chain, tudo que você faz com ele, você pode fazer com o AI Agent. E nesse caso, o AI Agent é até melhor. Mas no caso, por exemplo, do Information Extractor, você também consegue, só que é mais complicado. Saibam que dá para fazer tudo com o AI Agent, mas saiba que tem outros modelos que entregam de forma mais simples e mais fácil. Em seguida, a gente tem um modelo de análise de sentimento. Você tem aqui, por exemplo, o seu Text Analysis, é um texto para ele analisar. Então, por exemplo, sistema excelente, muito bom. Se eu executar aqui, ele vai classificar esse meu texto em positivo, neutro ou negativo. Nesse caso, ele classifica como positivo, tá bom? E aqui ele retorna também quais são os valores que ele deu no caso dessa análise. Então, por exemplo, categoria positiva, strength e confidência. Tipo assim, quão confiável pode ser, tá? Então, quanto, por exemplo, de força tem para ser positivo e também a confidência. O quanto que é confiável essa informação, tá bom? Lembrando que é uma informação dada pelo modelo, não é algo feito, um cálculo matemático, machine learning ou algo do tipo. Então, saibam que esse cálculo aqui, ele pode variar de acordo com o mesmo prompt e em execuções diferentes. Por exemplo, confidência na outra era 0,98, agora já foi para 99. Se eu executar de novo, pode mudar. Então vamos ver aqui, ó, veio para 98 de novo, tá bom? Então saibam que pode ser essa diferencinha e saibam também que é algo feito pelo modelo de inteligência artificial. Então não é tão determinístico, ok? Mas é algo bem legal que permite você analisar ali o sentimento e o sentido de alguns textos.
tá? Aqui nas opções, eu vou remover tudo. Aqui nas opções, a gente tem primeiro as categorias de sentimento, então positiva, neutra e negativa. E você pode mudar isso daqui, colocando nesse mesmo formato. Então, eu posso colocar, por exemplo, feliz, neutro, sei lá, ruim, tá bom? Colocar aqui, executar, e ele vai me retornar de acordo com isso que eu coloquei. Então, feliz, neutro e ruim, tá? Uma diferencinha básica, mas que você pode ter aqui para, por exemplo, eu tenho uma categoria que quer analisar se é um texto, sei lá, infeliz, agressivo, sabe? Então, por exemplo, posso adicionar aqui agressivo. E ele vai analisar também se é agressivo ou não. E se eu mudar aqui, por exemplo, o meu texto, posso colocar, vai se ferrar. E ele pode classificar aqui como agressivo, tá? Então, vamos ver se ele vai classificar como ruim ou agressivo. Nesse caso, foi para agressivo, tá? Então, você pode mudar aqui as categorias. Você também tem o Include Detailed Results, ou seja, incluir resultados detalhados, que nesse caso, se tiver desativado, ele não traz a força e a confidência, tá? Se você deixar ativado, ele vai trazer tanto o Strength e o Confidence, tá bom? Que ele traz aqui, ó. Perfeito. E aqui embaixo, ele tem também o Enable Autofixing, ou seja, caso, por exemplo, ele retorne um JSON errado, algo do tipo, ele vai corrigir automaticamente com outro modelo de inteligência artificial. Tem o System Prompt aqui também, que você pode modificar ou não. E tem, por último aqui, o Batch Processing, tá? Ou seja, o processamento em batch, que eu já falei para você, então não vou nem repetir de novo, ok? Aqui embaixo, já finalizando, a gente tem o Text Classifier, modelo excelente, eu gosto muito de utilizar ele, principalmente para fazer sistemas multiagentes, tá? E esse Text Classifier, ele é legal por quê? Basicamente, aqui dentro você abre ele, você pode colocar um texto para ele classificar, e aqui embaixo você pode colocar quais categorias você quer que ele classifique. Ele é bem semelhante com o Sentiment Analysis, mas o sentimento, ele busca só identificar qual que é o sentimento da pessoa, como diz bem no nome, tá? Já esse daqui embaixo de Classifier, ele consegue classificar intenções. Então, por exemplo, quando é suporte, quando é compra, de forma mais detalhada. Inclusive, você consegue colocar uma descrição para cada categoria, tá? Então, eu prefiro esse daqui quando eu quero fazer um sistema multiagente ou algo do tipo. Quando é algo simples, que só de eu colocar no nome ele já sabe identificar, então feliz, neutro, ruim, agressivo, eu gosto de colocar aqui no Sentiment Analysis, tá bom? Mas quando é algo mais detalhado, que eu preciso de mais informações, então preciso dar um contexto maior também, como é o caso de, por exemplo, analisar se a mensagem da pessoa deve ir para o setor de compra ou setor de suporte. Eu gosto de colocar o Text Classifier, então ele vai ser mais específico para isso, eu consigo colocar mais detalhes na descrição das categorias, tá bom? Então aqui em cima vem o texto para classificar, e aqui embaixo eu posso colocar uma categoria. Eu coloco o nome dela, então posso colocar, por exemplo, eu tenho suporte, compra, vou colocar aqui, reembolso. E aqui embaixo eu coloco qual que é a descrição. Então, quando a pessoa pedir um reembolso, entende? Ele vai conseguir definir ali para qual caminho tem que ir. E o legal é que é como se ele já tivesse um switch aqui dentro, porque ele tem mais de um caminho, ó. Então, já tem aqui suporte e tem compra. Se eu vier aqui adicionar, por exemplo, reembolso novamente, colocar só uma partezinha, ele já traz um outro caminho. E aqui eu posso conectar diferentes caminhos do meu fluxo de acordo com os agentes, tá bom? De acordo com o retorno que ele me der aqui. E aqui embaixo, nas opções, a mesma coisa. Aqui eu posso colocar que vários casos podem ser verdade. Então, por exemplo, eles podem ser tanto um caso de compra quanto de suporte. Tá? É pouco provável, mas eu poderia habilitar aqui, ou seja, habilitando aqui, eu falaria que ele pode ir para os dois caminhos. Se eu deixar desabilitado, ele vai ir somente para um caminho. Se eu deixar habilitado, ele pode vir tanto para compra quanto para suporte, ok? Em opções, eu tenho um No Clear Match, ou seja, quando não encontrar nenhum caso compatível, nenhum caso ali que combinar, que eu posso tanto descartar, ou aqui mandar um outro output, ou seja, um outro caminho, que é quando não identificar, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Eu tenho também o Enable Autofixing, ou seja, se, por exemplo, vier fora do JSON que ele precisa vir, ele já corrige automaticamente. E tem também aqui o caso de Batch Processing, ou seja, eu posso processar ali vários itens de uma vez, tá? A mesma coisa. E aqui, se eu executar ele, estou executando, perceba que aqui ele já veio para compra. Por quê? O meu texto é, quero comprar. Eu posso falar aqui, por exemplo, não estou conseguindo acessar a plataforma. Ele vai identificar que é um caso de suporte. Ele vem aqui, para o Support Branch. Tá? Então, veio aqui para esse caminho de cima. Perfeito? Modelo bem legal e vale muito a pena utilizar. Eu gosto bastante dele e utilizo aqui com muita frequência. E, por último, a gente tem alguns nodes específicos. Tá? Em geral, a gente tem do Gemini, tá? Gemini, como se preferir. Tem aqui da OpenAI e da Anthropic, tá? Que geralmente ali é um modelo cloud, ok? Então aqui você pode colocar, por exemplo, o Message a Model, pode só gerar um texto aqui já utilizando, por exemplo, algum modelo da OpenAI, tá bom? Aqui você pode gerar uma imagem usando o modelo da OpenAI, analisar um vídeo com o modelo do Gemini, analisar aqui gerar uma resposta com o modelo do Google, gerar uma resposta com o modelo do Cloud, da Anthropic, ou, por exemplo, aqui, gerar um template para um prompt. E aqui, para adicionar eles, você pode vir aqui no maisinho, vem AI, e vai ter aqui, Anthropic, Google Gemini, OpenAI. Você vai ter várias opções
referente ao que cada um desses provedores entregam para você. Então tem os assistants da OpenAI, tem aqui as ações de texto, as imagens, áudio, arquivos, tá bom? Basicamente várias opções aqui. E percebam que aqui eu não preciso conectar um modelo, tá? Por que isso? Porque eu já estou definindo que eu vou usar o modelo da OpenAI. Eu só preciso escolher dentro desse Node qual modelo vai ser. Então, por exemplo, Message Model. Eu posso definir aqui esse Codex, posso definir o 3.5, tá? Modelo bem antigo da OpenAI. Posso definir o 4 Mini, 5, o O1, tá? Então, eu posso colocar aqui esses modelos diretamente aqui. Eu não preciso colocar um outro Node de modelo, porque eu já estou definindo que o provedor, o fornecedor, vai ser ou a OpenAI, ou o Gemini, ou a Anthropic, tá? E tem várias opções aqui dentro, vale bastante a pena explorar também, porque é bem útil esses nodes aqui, ok? Então, perfeito, aqui a gente tem os nodes específicos e a gente já viu tudo que a gente tem aqui de nodes de agentes de IA no N8N, tá bom? Isso aqui é o principal que você precisa conhecer, tá? A gente geralmente não vai utilizar todos em um único projeto, pode ser que tenha algum caso que sim, mas pouco comum, tá bom? Mas geralmente a gente utiliza pelo menos um, ou às vezes até 2, 3, dependendo do projeto, dependendo do que ele precisa, tá bom? É muito legal que você conheça isso, porque ele abre muitas oportunidades para você. E aqui, pessoal, um último detalhe, para você adicionar cada um desses nodes, vem aqui no mais, vem em AI, e todos eles estão aqui, ó. Basic Element Chain, Information Extractor, Question and Answer, Análise de Sentimento, Text Classifier, todos eles aqui dentro, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ficou até um pouco mais longo do que eu imaginei esse vídeo, os vídeos do canal estão ficando bem longos aqui, 2 horas, meia hora, esse aqui também, mas tá bem completo. Tem um review geral aqui sobre os tipos de agente de IA, tá bom? É muito legal que vocês conheçam eles, porque eles vão te dar muita autonomia e muita liberdade para você construir os seus fluxos e aplicações, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui nos cards vai ter um curso gratuito de N8N, tá bom? Então eu vou te apresentar o N8N, mostrar como ele funciona, criar ali 2 aplicações com agentes de IA para você ver, tá bom? Tá bem legal, bem completo. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do desafio Meu Primeiro Agente, tá bom? Um desafio onde a gente cria do zero um agente de inteligência artificial em 3 horas, tá? Um agente de IA funcionando no WhatsApp, respondendo mensagens, tá bom? Bem completo, entendendo áudio, imagem e tudo mais. Bem legal mesmo, tá bom? Em 3 horas você sai do zero em inteligência artificial e já tem ali o seu agente de IA funcionando. Fora todos os outros bônus ali, então a gente tem uma base em inteligência artificial, tem instalação do N8N na sua própria VPS, tem ali também uma introdução à automação, então tudo isso de bônus, tá bom? Tudo isso totalmente de bônus para você e muito mais barato que uma pizza, tá bem barato mesmo, tá bom? E um conteúdo muito completo e de altíssima qualidade, como você já tá vendo aqui nesse vídeo, ok? Então é isso, se você tiver interesse, clica aqui, ó, primeiro link da descrição para você acessar a página, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então é isso, muito obrigado por chegar até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like também e até o próximo vídeo.